Insila está dormindo, de repente, Naz entra no quarto. Insila, que estava dormindo em uma poltrona, acorda assustada. E a Naz diz, olha só, você nem se sente digna em dormir na minha cama. Insila diz, o que faz aqui, Naz? Naz diz, o Mété tinha razão quando disse que você é uma doença. Insila, magoada, diz, ele disse isso? Naz diz, sim. Ele me disse assim, a Insila é como uma doença, precisamos nos livrar dela. Pelo bebê. Ele disse, mas disse que você é uma ingrata. E ele tem toda a razão. Você não consegue fazer nada sem mim, não consegue lidar com essa casa, nem com a sua própria vida. Insila diz, é mesmo? Mas foi você que veio bater na minha porta. Insila deita na cama e diz, saia do meu quarto, Naz. Agora. Naz pega uma tesoura e ataca Insila. Insila diz, o que está fazendo? E a Naz diz, deixa eu cortar esse cabelo, vamos fazer a nova. Insila. Insila diz, saia daqui. Arranca a tesoura da mão da Naz e joga longe. Insila diz, enlouqueceu, e a Naz diz, deixa eu te fazer uma massagem, Insila, um presente. Insila diz, eu fazia massagens em você, com carinho. E a Naz diz, não, você fazia porque era obrigada. Veja só agora que você é uma de nós, você mudou, está mostrando quem você realmente é. Eu não vejo compaixão em você. Como diz o ditado, quando a criada se torna senhora, ela acaba com a senhora dela. Insila diz, você deveria perguntar à criada, Naz, o que a senhora fez com ela todos os anos. Saia daqui. Naz diz, você está me expulsando do meu próprio quarto. Naz deita na poltrona e diz, eu quero ver você conseguir dormir com eu te olhando. Insila deita e tenta dormir. Enquanto isso, na casa da Nuberra, ela não consegue dormir. O marido dela acorda e diz, não fique assim. Eu sei que com o tempo você vai conseguir voltar a trabalhar naquela casa. E a Nuberra diz, agora eu sou a tia da Insila, uma das donas. Você acha que eu deveria trabalhar naquele lugar? É isso? E o marido dela diz, não, se acalme nisso. Começam a bater forte na porta. E a Fifi, que estava se vestindo, fica assustada. E a Nuberra e o marido dela vão abrir a porta. É o pai da Nuberra. Ele está furioso. Nuberra diz, o que foi, papai? E ele diz, cadê a sua mãe? Cadê a sua mãe? Vai indo em direção ao quarto da Fifi. E a Nuberra e o marido dela tentam impedir ele de entrar no quarto. Ele os empurra e se tranca no quarto com a Fifi. E a Fifi diz, o que aconteceu? Osman diz, é verdade que o Cian não é meu filho? Hein? É verdade? A Fifi diz, quem contou a você? Eu ia te contar tudo amanhã. E o Osman pega a Fifi pelo pescoço, decidido a tirar a vida dela. A Fifi grita enquanto a Nuberra e o marido dela tentam arrombar a porta para salvar a vida da Fifi. E de repente eles não ouvem mais o barulho da Fifi. Nuberra se desespera. Osman abre a porta e sai da casa e a Fifi está lá. Inconsciente, parece que está sem vida. Nuberra está desesperada. Enquanto Mété acorda e se assusta ao não ver a Naz ao lado dele. Mété liga para a Naz. Bem na hora que a Nuberra liga para Insila e conta o que aconteceu com a Fifi. Insila diz, como a minha avó está? E o Mété, que estava falando com a Naz ao telefone, pergunta o que está acontecendo. E a Naz pergunta para Insila o que aconteceu. E Insila diz, a minha avó. Logo em seguida, Insila chega na casa da Fifi. Ela está muito preocupada. E o Fifi e a Bilguin vão junto com a Insila ver a Fifi. E a Insila abraça a Fifi perguntando como ela está. A Fifi está apavorada e diz, eu estou bem. E a Nuberra diz, se a minha mãe não tivesse desmaiado, Insila, o meu pai tinha tirado a vida dela. A Fifi diz, eu estou bem. E o Atife diz, você tem que ir ao hospital. E a Fifi diz, eu só quero a Insila ao meu lado, apenas isso. Isso basta para mim. Insila diz, eu não entendo, Nuberra. Como o meu avô descobriu? E a Nuberra diz, eu não sei. Você deve ter falado para ele. E a Insila diz, claro que eu não falei. Bilguin diz que deveriam chamar a polícia e a Fifi diz não. Senão, a Insila irá sair nos jornais. Por favor, não envolvam a polícia nisso. Nisso, Zia chega com Mété perguntando como a Fifi está. E o
A Tiff fica irritada ao ver o Zia e diz: o que está fazendo aqui? Como soube? E o Zia pergunta se já chamaram a polícia. A Tiff diz: não somos tão inteligentes. A Fifi diz: por favor, parem de brigar. Eu não quero chamar a polícia. A Tiff diz: vamos para a minha casa. E a Fifi diz: eu não posso. Eu não irei. E o Zia diz: você não pode ficar aqui. Venha para a minha casa. E a Fifi diz: eu irei com você. O Atife fica com ciúmes e a berra nota. Enquanto a Insila vai arrumar as coisas da Fifi com ela, depois vão para o carro e o Mété diz que leva a Insila para casa. Enquanto isso, a Feliz está super nervosa após descobrir o que aconteceu e diz para o Ezete: se meu pai descobrir que eu avisei a Osman, ele vai ficar furioso. E o Ezete tenta acalmar a Feliz e diz: o importante é que a Fifi está viva, está tudo bem. Enquanto o Mété está no carro, levando a Insila, ele para o carro e diz: vamos andar um pouco. A Insila diz: não, e o Mété diz: vamos. Insila sai andando e começa a chorar. E diz: se tivesse acontecido pior com a minha avó, a culpa seria minha. E o Mété diz: pare e abraça Insila. Insila diz: você não entende, Mété. Você se calou, escondeu isso de mim. Todos pensaram apenas em si mesmo, ninguém pensou em mim. E o Mété diz: Insila, eu soube há pouco tempo. Claro que eu não permitiria que você fosse maltratada, me deixe te apoiar. Insila diz: eu não quero mais o seu apoio. Siga a decisão que você e a Nas tomaram. A Nas me falou que você acha que eu sou uma doença, que eu tenho que ficar longe de vocês pelo bem do bebê. E o Mété diz: eu falei isso para tranquilizar a Nas. E a Insila diz: mas você está certo. Tá bom? E sigam os planos de vocês, me deixe em paz. Cumpra a sua promessa de me deixar livre, por favor. Enquanto o Zia e a Fifi chegam na casa do Zia, a Faronesa, ao ver, fica furiosa. Ela está com muitos ciúmes da Fifi. E diz para o Zia que ele deveria ter levado a Fifi a um hotel. E a Fifi diz: ela tem razão. E o Zia diz: não, você ficará aqui sob a minha proteção. E a Faronesa fica com cada vez mais ciúmes. Enquanto a Insila e o Mété chegam na casa da Feliz, a Nas pergunta para a Insila como a avó dela está. Insila diz: está bem, e vai para o quarto. E a Nas diz para o Mété que quer dormir, e o Mété diz: vamos para casa. E a Nas diz: eu quero dormir aqui, vai para o quarto. Enquanto isso, todos ali vão perguntar para o Atife como a Fifi está e o que aconteceu. E o Atife diz: ela está bem, está na casa do Zia. Mas alguém aqui contou para o Osman? E todos negam, e a Feliz fica tensa com medo que descubram que foi ela. Atife diz que está com dor de cabeça e vai para o quarto. Bilguin vai atrás do Atife e diz: a Fifi te deu dor de cabeça? E o Atife diz: é a situação em si. Atife diz que a Bilguin não precisa ter ciúmes. E a Bilguin diz: agora ela vai se separar, o caminho está livre para você. E o Atife diz: pare com isso, vamos nos casar ainda hoje. Hoje à noite nos casaremos. E a Bilguin aceita. Enquanto isso, a Hermine vai acordar a Insila e faz a mesma coisa que a Insila fazia para a Nas. Ajuda ela a se vestir, leva o café da manhã. Hermine diz: a minha mãe está arrasada, ela preparou esse café da manhã para você, ela se sentiu muito culpada. E a Insila diz: eu sei. Com o tempo eu vou conseguir perdoá-la. Nisso a Nas acorda e vai até o quarto da Insila. Chega e vê que a Insila está usando a roupa dela, que a Hermine está lá com o café da manhã, como a Insila levava para a Nas. E a Nas diz: olha, estão brincando de casinha, é? Hermine, não tem nem água no meu quarto, vai já buscar. E a Insila diz: não. E a Nas diz: vai agora, antes que eu te bato, Hermínia, vai agora. E a Insila diz: não. E a Nas diz: eu quero. A Insila diz: tá bom, Hermínia, pode ir pegar a água para Nas. Insila enfrenta a Nas. Nas dá risada e diz: Insila, eu me sinto mal por você, sabia? Sabe por quê? Você aqui no meu quarto brincando de Nas, que tipo de inveja é essa? Hein? Ninguém nunca me enganou tanto assim. Insila diz: é mesmo? Eu fui enganada por todos a minha vida toda, principalmente por você. Nas diz: se você tivesse juízo,
teríamos pensado em uma situação, em uma solução para a situação juntas, mas assim não dá, hein? Você sabe que não pode ser a Naz. Em Sila desespero mesmo que não, porque eu nunca quero me transformar em uma pessoa como você. E agora saia do meu quarto. Naz diz, eu vou me vestir e ver que há várias malas. E a Naz diz, já trouxe tudo isso? Nisso ela vê que o armário dela está vazio e diz, são as minhas coisas. Em Sila dá risada e diz que sim. Naz fica furiosa e diz, como você se atreveu a guardar as minhas coisas nessas malas, hein? Naz está furiosa, em Sila pega Naz, chacoalha ela, pega ela pelos braços e diz, presta atenção, Naz. Isso é só o começo, entendeu? Se prepare. Em Sila aperta com toda a força os braços da Naz e a joga para fora do quarto e fecha a porta. Naz começa a gritar. Mete corre para ver o que está acontecendo. E a Naz diz, olha, só as minhas coisas. Em Sila fecha a porta de novo e o Mete leva a Naz para o outro quarto e diz, pare de gritar. E a Naz diz, o que é? Ei, você sempre fica do lado dela, não suporto mais isso. E o Mete diz, você precisa ir para um psiquiatra, isso sim. E a Naz diz, eu preciso. Nisso a Feliz entra no quarto e a Naz diz, vai levar em Sila no mesmo médico que a sua mãe. Mete fica furioso. E a Feliz tenta acalmar o Mete e pede para falar a sós com a Naz. Feliz diz, Naz, o que você está fazendo, hein? Vai se transformar no capacho da em Sila se tu continuar assim. E fique longe do Kadir. E a Naz diz, ele é meu amigo. E a Feliz diz, você fique longe daquele Kadir, entendeu? Feliz vai até o quarto da Insila e diz, olha aqui, Insila, se você continuar perturbando a Naz, você vai se ver comigo. Feliz ameaça a Insila. Na casa do Zia está maior tensão. A Farunesa está com muitos ciúmes da Fifi e dos cuidados que o Zia tem com a Fifi. E a Gulten, nervosa, pergunta quando a Fifi vai embora. E a Fifi diz que logo. E a Gulten diz que quer sair e o Zia diz que ninguém vai sair da casa. E a Gulten diz, eu quero. E a Farunesa diz que vai levar a Gulten para passear. Enquanto isso, na casa do Atif, Atif chama toda a família e avisa que vai casar naquela noite com a Gulten. E a Insila dá os parabéns, Ozan, Metenas, e a Feliz está super incomodada com aquele casamento. E a Insila pergunta se pode convidar o Kadir. Nas fica incomodada e diz, deixe que eu convido, e liga para o Kadir e convida ele para ir ao casamento da Bilgin e do Atif. E a mãe do Kadir diz que não gosta da Naz. Enquanto isso, o Mete fica incomodado porque a Naz ligou para o Kadir. Logo em seguida, o Mete e a Bilgin chegam na casa do Zia e falam sobre o casamento. Zia chega e a Bilgin diz, pai, eu vim avisar que hoje me casarei com a Atif. Seria muito importante a sua presença. E a Fifi fica incomodada, ela fica ouvindo. Não diz nada, deseja apenas felicidades a Bilgin e o Atif. E o Zia diz que quem quiser ir pode ir, mas ele não vai. Zia vai para o quarto, Mete vai atrás do Zia e diz, você quer o perdão de todos, vó? E não vai nem ao casamento da minha tia? E o Zia diz, eu não quero perdão de ninguém. A Bilgin sabe que eu estou frágil e se aproveitou disso para que eu fosse ao casamento. Mete diz, pense no que você está fazendo. Se você não for, você no futuro não vai se perdoar e ela também não irá te perdoar. Mete volta para a sala e a Gulten pega uma joia que ela ganhou do Zia e dá para a Bilgin de presente de casamento e diz que é uma joia muito especial. E a Bilgin, antes de ir embora, se despede de todos e a Fifi deseja felicidades novamente. Logo em seguida, Insila liga para a Fifi e pergunta como ela está. A Fifi diz que está bem. Nisso a Nuberra chega para falar com a Fifi, enquanto a Farunesa vai pedir para o Zia mandar a Fifi para um hotel com 2 seguranças e diz que ela não precisa estar ali. E o Zia diz, pare com isso, eu nunca impedi você de convidar alguém para estar nesta casa. E a Farunesa diz, então, posso convidar qualquer pessoa? E o Zia diz, sim. Farunesa diz, tudo bem, sai do quarto.